Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus que está no Evangelho de Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8, do versículo 34 ao versículo de número 38. Amém? Nos diz assim: chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Pois que aproveitará o homem se ganhasse todo o mundo e perdendo a sua alma? O que dará o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre essa geração e adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos reunidos nos cultos de terça-feira, culto de oração e culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus, com o comunicado pelo nosso pastor, co-pastor da sede, me incumbindo para mim trazer a palavra aqui nesta noite. Então nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele sabe das necessidades de cada um de nós, daquilo que nós precisamos, daquilo que há uma necessidade. Então eu creio que Deus, por certo, terá uma palavra que venha ao encontro com as nossas necessidades, porque a palavra de Deus, ela é o pão que alimentam a nossa alma, e nós precisamos estar sempre atento em observação com a palavra. O Evangelho de Cristo, narrado por Marcos, nesse capítulo de número 8, os irmãos são conhecedores do que Jesus faz aquela multiplicação dos pães, 5 pães, 2 peixinhos, enquanto ele está preocupado com a multidão, que há 3 dias, alguns dias ali no deserto, sem alimento, 3 dias sem ter o que comer, e por certo alguém quer que a multidão seja dispensam, que fosse embora. Ele, com compaixão da multidão, ele acha por bem que a multidão não devam ir, porque eles podiam desfalecer no caminho. Precisaria que eles tinha que alimentar-se para que eles fossem embora. Então mandou que eles mandassem o povo sentar em grupos de 50 e 50 e repartiu aqueles pães, aqueles peixes, e mandou distribuir. O povo, vendo aqueles milagres, acompanhando aquela situação, eles viram que sobrou 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que nós queremos tirar diante dessa situação? O ser humano tem motivo de sobra. Nós, como crentes, temos motivo de sobra suficiente
para nós adorar a Deus, para nós servir esse Deus, para nós estar sempre grato a Ele, pelos benefícios, por tudo que Ele já fez na nossa vida. Mas aquele povo seguia Jesus, acompanhavam Jesus, via os milagres de Jesus, mas eles ainda queriam estar sempre exigindo algo, querendo mais. E então, quando Jesus, vendo o versículo de número 10, entrando logo ele no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Saíram-lhe os seus fariseus e começaram a disputar com ele, tentando, e pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, já repreendendo, diz que não daria sinal algum àquele povo, pois ele chama os seus discípulos e disse para os seus discípulos para que eles vigiassem, fugissem do fermento dos fariseus, porque eles estavam no barco e apenas um pão. Jesus, sabendo do coração deles, sabendo que eles estavam com aquele pão, e Jesus fala com eles para eles não fugir longe do fermento dos fariseus. E eles, achando que Jesus estava falando por causa daquele pão que eles tinham, e começou ali entre eles uma discussão, mas Jesus não estava falando com eles a respeito disso. Chama-se num particular e traz-lhe o esclarecimento para eles. Ele cura o cego, faz os grandes milagres, e aquele povo está acompanhando. Daí eles se revelam para os discípulos, perguntando para os discípulos, após ele saírem para a aldeia de Cesareia de Filipe, no caminho perguntaram aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, o outro Elias, o outro um dos profetas. E ele lhe perguntou: mas vós, quem diz que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. E os advertiu que a ninguém dissesse aquilo a seu respeito. Quando ele pergunta quem os homens estão dizendo que eu sou, um é Elias, outro João Batista, e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então tudo isso, Jesus está demonstrando para eles que Jesus era com eles, que Jesus Cristo era o Todo-Poderoso, que Jesus Cristo já tinha demonstrado que ele tinha o poder de transformar 5 pães e 2 peixinhos para toda aquela multidão comer, que poderia sobrar 12 cestos de pão, mas contudo, eles estão junto, acompanhando, e começou a ensinar-lhes, e importa que o Filho do Homem, ele começa a dizer, importa que o Filho do Homem venha padecer. Jesus está falando dele, que ele tinha que padecer, ser crucificado. Pedro repreende, ao mesmo tempo que Pedro está ali repreendendo, Jesus repreende o demônio que estava na vida de Pedro, porque Pedro disse: não pode acontecer contigo, Senhor, não. E é muito fácil, irmãos, assim como Pedro deu uma brechinha, o diabo entrou na vida de Pedro. Se nós não se cuidar, nós ficamos assim, confuso, e podemos dar uma liberdade para que o diabo venha, talvez, usar de uma forma, e nós não tivermos a interpretação. O diabo, ele não precisa de muita coisa, ele precisa de uma ocasião, ele precisa sim, é uma brecha, é só um pontinho que nós deixamos, uma falha, ou uma pequena falha, até mesmo de uma fala nossa, ou talvez de um pensamento, ou talvez de alguma coisa que nós entristeçamos e usamos a nossa voz para falar,
E o diabo pode tirar um grande aproveito dessa situação. Por isso nós, como crentes, devemos ser prudentes, devemos vigiar. A Bíblia diz que é para nós orar, antes da oração, vigiar. E orar, porque o adversário, o nosso inimigo, ele não perde tempo. Ele procura, ele anda bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então ele brama como leão, mas a igreja não teme o inimigo, porque a igreja está protegida pelo leão da tribo de Judá. A igreja está sob a proteção desse Cristo. Esse Cristo que nós servimos, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder para curar, ele tem o poder para transformar, ele tem o poder para batizar com o Espírito Santo, ele tem o poder para abrir porta aonde não existe porta. O homem pode dizer assim: olha, ele vai abrir uma porta. Se existe uma porta, até o chaveiro consegue vir e abrir a porta. Mas eu estou falando de um Cristo que ele tem o poder de abrir a porta aonde não existe porta. Ele faz aonde não tem. Por quê? Porque ele não é limitado. Todo poder está nas suas mãos. Toda autoridade está nas mãos dele. Então nós precisamos, nesses dias que vivemos, viver uma vida de uma experiência com esse Cristo, de saber que enquanto nós, uns dizem assim, enquanto você está adorando aqui, ele está fazendo na sua casa. Não, enquanto você adora aqui, você tem que ser adorador aqui, adorador na rua, adorador na casa, porque aonde você está, o Espírito dele está dentro de você. Se o Espírito de Deus viesse fazer morada no nosso coração só quando nós estivéssemos aqui dentro desta casa, nós corríamos sérios riscos de perigos andando pelas ruas da cidade. Mas quando o Espírito de Deus, ele habita em nós, ele mora em nós, então quando nós estamos em perigo, já esse Espírito Santo, ele comunica com nós, e nós então podemos lembrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele pode fazer um grande milagre na nossa vida. Então, depois de toda essa discussão, ele chama em si os seus discípulos, e chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, não é obrigado, não é por força, não é por violência. Logo no início que eu aceitei a fé, uma pessoa vinha no culto, de repente alguém está pregando, eles iam buscar as pessoas no banco, trazia a pessoa na frente, a pessoa vinha talvez por uma consideração, por uma amizade, ou vinha revoltado para frente, e daí saía dizendo 5, 50 se converteu, a pessoa se converteu, saíam revoltados, e nunca mais voltava para a igreja. Por quê? Porque eles foram convencidos pelo homem. O homem lhe convenceu, trouxe à frente do altar na marra. Mas quando o Espírito Santo de Deus convence a pessoa está sentada lá nos últimos bancos ou na galeria, ela sente a presença do Espírito Santo trabalhando, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pregador, é a palavra de Deus através do Espírito Santo trabalhando e gerando na pessoa aquela fé genuína, e a pessoa então passa a decidir e aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Então não é por força, não é por violência, não é porque alguém foi chacoalhar no banco e fazer as pessoas aceitar Jesus. As pessoas vêm porque o Espírito Santo está nela, e ela sente aquela vontade. Então Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tem que ter uma vida de renúncia. Não precisa estar todos os dias dizendo para a pessoa: você faça isso, você faça assim, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo
do outro, porque o mesmo Espírito vai incendiar no coração dele o desejo de ler a Bíblia, e ele vai começar a perguntar para alguém a respeito daquilo que ele não entende. Vocês lembram daquele homem do eunuco que não entendia o que estava lendo, e Deus colocou Filipe na encruzilhada, no lugar certo, no momento certo que ele ia passar, e de repente ele está lendo e não está entendendo, mas de repente o Espírito do Senhor disse a Filipe: acompanhe o carro, e ele começa a acompanhar o carro, e o Espírito do Senhor disse a Filipe: pergunta se ele entende o que ele está lendo, e ele pergunta, e ele disse: como eu vou entender sem que alguém me explique? E de repente ele começa então a chamar o Filipe para que subisse com ele na carruagem e começasse a perguntar, e ele pergunta de quem que ele está falando, dele ou de quem? Aí Filipe começa a falar, começa a ensinar, e a carruagem está indo, e de repente deu tempo de Filipe chegar até o ponto necessário que ele cria que ele precisava de ser batizado. Hoje nós estamos crente que fica 2, 3 anos na igreja e não se decide batizar, até faz parte de conjunto de jovens, de adolescentes, até de outros departamentos, e não tomam a posição. É porque essa palavra não gerou nele fé, o Espírito Santo ainda não lhe encontrou guarida. Mas quando o Espírito do Senhor encontra a guarida, o coração se derrete, a alma queima, e você toma uma decisão. Aleluia. Então Filipe disse, o eunuco disse para Filipe: olha aí, na nossa frente água, o que me impeça de ser batizado? Só basta você crer. Disse: então vamos batizar já, porque eu criei. Quando nós cremos, irmãos, a nossa vida é diferente. Nós não damos trabalho para pastor, nós não damos trabalho para os departamentos, nós damos glória a Deus, porque somos salvos pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Cristo, que veio ao encontro às nossas necessidades. Então nós precisamos entender que Jesus disse: quem quiser vir, negue. Oh, irmãos, que privilégio estarmos aqui. Primeiro que eu não queria ser crente, porque eu não queria deixar o mundo. Aí a Bíblia vai nos dizer que Ele que me escolheu. Se Ele me escolheu é porque Ele sabia que eu ia lutar por uma causa justa, eu ia lutar pela salvação da minha alma. Então Ele disse: se quiser, é simples querer. Quando Paulo fala sobre o obreiro, ele fala assim: é bom desejar o episcopado, é bom ter vontade, mas se quiser, desejar é importante, mas lembra que tem que ter as qualidades. Ser crente, irmãos, temos que ter a qualidade, porque aqui está recheado daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós não devemos fazer. A não ser que aquilo que nós não concordamos, arrancamos a página da Bíblia, que aquilo que nós não aceitamos, nós tiramos fora, colocamos no fogo, daí nós não vamos ler, nós não vamos ver mais dentro do livro que nós lemos, porque isso aqui, a Bíblia vai dizer que quando nós vamos pegar essa palavra, é a mesma coisa que o homem vai olhar para o seu rosto no espelho. Enquanto você olha no espelho, você não consegue ver o rosto do seu irmão, você vai ver o seu rosto. Então você não tem como dizer assim: eu estou vendo a situação da irmã, olha como que ela anda, o que ela faz, o que o irmão está fazendo, aonde ele vai, o que ele pratica. Ei, você não é um agente do diabo, não. Você é salvo por Cristo Jesus. Cuide da sua vida, cuide da sua alma, dá conta da sua alma. Você não está conseguindo cuidar de você mesmo, vai ficar cuidando do Bertano e do fulano. Vamos cuidar de nós. Eu encontro dificuldade para me conseguir cuidar de mim. Eu tenho essa dificuldade, que de vez em quando eu tenho que parar e dizer: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Se quiser me servir, negue, faça uma renúncia.
Um certo dia, converteu-se um rapaz, ele fazia parte daqueles festeiros da Igreja Católica, ele que fez a Igreja Católica lá na região que eu morava, tinha condições financeiras, ele que bancou tudo, fez a igreja, e não tinha quem falasse de crente para ele. Mas um certo dia, ao entrar numa dificuldade muito grande, ele procurou. Primeiro livro que o pastor, de saudosa memória, o pastor Carlos Maquioro fez, eu estava aqui e levei um livro, e um daqueles livros eu passei para ele. Ele passou para a suposta, já a segunda esposa que estava com ele. O outro dia, ele me procurou e disse para mim: o senhor me empresta a sua Kombi? Empresto. O que você quer? Eu cheguei num acordo que eu quero vir para a igreja com vocês. Eu quero ser crente. E eu vou levar essa mulher na rodoviária, vai voltar para o estado do Goiás, da onde ela é. E eu vou procurar minha esposa e vou chamar ela para nós servir a Deus junto. Se ela topar, pode contar conosco. Prestei a Kombi, ele foi embora, fez o que tinha que fazer, voltou. Começou a ser crente. Mas de repente, começa a aparecer naqueles cartazes os festeiros da igreja, o nome dele, como festeiro da Igreja Católica, que o homem já é crente. E alguém vem para mim, o homem está lá com o nome dele lá, o cartaz lá. Falava aqui, eu fugia para cá. E a pouco falava daqui, eu fugia para cá. Quando foi um certo dia, termina o trabalho da igreja, o irmão Geraldo, mora lá na divisa de São Paulo, Geraldo Cordeiro, ele, conversando os dois, falou para ele: viu, eu não sou crente, rapaz, eu só sou um congregado assim na igreja, eu não sou membro da igreja. E eu passei lá na festa, lá do festeiro da igreja, tal, a festa de santo, não sei o que lá, e o seu nome está lá como festeiro. Ele disse: isso daí é errado? Ele disse: é muito errado. Aí ele disse: então chama o Elias aqui. Chamei, tinha uma cantina assim, tinha uma salinha, entramos na salinha, pegamos a Bíblia e fomos mostrar para ele os pontos. Ele disse: então a partir de hoje nunca mais vocês vão ver meus nomes eu não sou mais festeiro. Marque o batismo, no próximo batismo eu vou se batizar nas águas. Se batizou nas águas, a esposa dirigente de oração e ele presbítero da igreja, dirigente da igreja lá do Barro Branco. Se essa palavra não mudar, irmãos, ninguém muda ninguém. Se a Bíblia não transformar, ninguém transforma ninguém. Agora nós temos que ter ouvido, porque a Bíblia vai dizer: se ouvirdes a minha voz, se ouvirdes, se hoje ouvirdes. Então, se nós ouvimos e deixarmos que essa palavra ela penetre em nós, nós podemos ter certeza que vai haver mudança. Não precisa mais pai dizer para o filho: cuidado meu filho, você não faça isso, você não faça aquilo. A esposa não precisa estar aí com o GPS do marido, o marido tem um GPS para cuidar da esposa, obreiros cuidando de membro, membro cuidando de obreiro. Não precisa nada disso, porque esta palavra ela é fiel e verdadeira. Pode passar o céu, passar a terra, mas essa palavra não vai passar. Então o que falou há 60 anos atrás, quando você aceitou a fé, é a mesma palavra de hoje. Ela é aplicada um tanto diferente. Por quê? Porque os dias, os costumes e os ensinamentos vêm se melhorando. Os nossos irmãos estão tendo mais acesso às condições de estudos para se formar, mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Aquilo que disse para você
você há 50 anos atrás que era pecado, hoje no pleno século 21 ainda é pecado. Pecado não é de Deus, pecado impede o crente manter comunhão com Deus, e crente sem comunhão com Deus não tem nada do Espírito na vida, porque o Espírito não habita em templo sujo, mas habita num templo santo e santificado pela palavra de Cristo. Então a renúncia, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem de vocês, quem de nós, que no meio dessa caminhada já não sentiu o peso da cruz? Momentos que dá vontade de abandonar, de deixar, de não ir mais um palmo avante, porque a cruz pesa. Ei, mas foi uma decisão que nós fizemos. Estão falando de mim, pastor. Falaram de Jesus também. Estão me perseguindo, perseguiram Jesus. Então o que eu vou fazer? Continue com a cruz. Aquilo que você passa, eu posso não passar, mas aquilo que eu passo, você não passa. Cada um tem a sua cruz. Não fique desejando a cruz do irmão, da irmã. Ah, aquele irmão, não, meu Deus, que irmão que tem facilidade, parece que as coisas para eles é tudo bem. Ei, você não sabe o que eles passam. Você não sabe o tamanho da luta que eles estão enfrentando. Então a luta que é para você, minha irmã, meu irmão, é para você mesmo, não é para outro. Ah, pastor, mas o senhor não tem nem um pingo do conhecimento. Mas Jesus que disse: negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo e pegue a cruz e me siga. Ah, pastor, o senhor não sabe, no meio da minha família, que dificuldade é de ser crente. A minha família só persegue, só critica. Quando eu fui para a obra, os meus cunhados, irmão da minha esposa, todos queriam me surrar. Jamais eles aceitariam como crente. Eu tinha que me batizar na igreja católica para mim viver no meio da família. Quando eu procurei minha mãe, disse: minha mãe, eu sou casado no civil, tenho que me batizar na igreja católica, porque se eu não batizar, eu não sou aceito no meio da família da minha esposa. Isso não vale nada, meu filho, vai lá e se batiza e viva bem com a sua esposa. De repente, ali em Curitiba, Jardim Paraíso, uma sobrinha minha se endemoniou, os crentes expulsaram o demônio da moça. A mãe dela, irmã da minha esposa, aceitou Jesus. Já não deixou mais me batizar, não precisou eu obrigar, não me batizei na igreja católica. E assim foi por longos anos, mas eu tive o prazer de deixar 3 sem descer as águas do batismo, e depois que eu saí, os últimos 3 que ficou, todos desceram as águas do santo batismo, estão servindo a Cristo. Siga-me, pegue a cruz, continuamos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvará. Perder a vida. Ah, estou desgastando a minha vida. Dá domingo, não tenho tempo para nada. Não é todo dia, igreja, parece que igreja nunca é ruim para você. Eu disse na reunião do presbitério ontem em Itaperuçu, eu disse: tem um monte de crente, muito crente aí, muito crente, ou eu sou muito ruim crente. Porque se ficar 15 dias sem congregar, eu não sei se eu volto a congregar mais. Tem gente que já faz 6 meses. Gente, faz 6 meses, um comerciante disse para mim esses dias: pastor, o que me fez eu ser desviado foi ficar 3 domingos sem participar e 3 terça-feira de culto. Eu não senti mais prazer.
A esposa chamava, dizia não vou. De repente a esposa também não me acompanhou mais e nós desviamos da igreja. Ficamos muitos anos desviados. Precisei passar pelo vale, por uma dificuldade tremenda, para me relembrar daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E dobrei-se perante Ele e Ele me aceitou de novo. Estamos caminhando. Então perder a vida por amor a Cristo e pelo amor ao Evangelho salvará. Que gostoso é servir esse Cristo. Que prazer é ser crente. Oh, alegria que o mundo não tem, que o mundo não recebe, que o mundo não conhece. Eles vivem em desespero, porque não conhece o Cristo que nós conhecemos, não tem a alegria que nós temos, não sente o que nós sentimos, porque é o prazer nosso. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos encontrar Paulo dizendo: ei, se nós for crentes só pensando nessa vida, nós somos os mais miseráveis que existem. Nós somos mais miseráveis que os ímpios. Só quer ser crente porque as coisas é boa, tem que dar tudo certo, tem que andar o vento assoprando do lado que eu quero. Se não assoprar do lado que eu quero, eu não sei se eu vou continuar. Ei, não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é marcas, é certeza que um dia esse corpo vai terminar aqui. A jornada de cada um de nós vai terminar aqui. Quantos que já perderam a sua vida por conta desse coronavírus que está aí no mundo? Mas quantos que estão lá? E se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar: você quer voltar? Não quero voltar, porque aonde eu estou é bem melhor do que estar lá aonde eu estava. Então, irmãos, tudo que acontecer aqui, vamos louvar a Deus. Por quê? Porque a nossa partida é daqui, mas a nossa chegada é lá. Xabarabá, carabachuri, abagaia. Colocamos em pés. Gostoso, né, irmão, ser crente. Gostoso. Gostoso. É um prazer, uma alegria muito grande. Aleluia. Saber que essa cruz ela fere, ela machuca, abacalabaxeira bagaia, mas tem uma coroa te esperando, crente. Tem uma coroa, e essa coroa está do outro lado, do lado de lá. Aleluia. Lembro de um culto ao ar livre que nós encontramos. O evangelista Nestor está indo e um povo voltando. Não vamos lá, irmão Nestor. O homem está lá na janela e disse: a hora que cantar o primeiro hino, ele vai mandar bala, ele vai matar crente e não vai deixar acontecer o culto. Não mata nada, meu filho. Se ele matar, o melhor está lá em cima. Foi lá, cantou, pregou e dirigiu o culto, e o homem não abriu a janela. Irmão Sebastião, segurança da Britanite, trabalhava de segurança. Ele disse para mim: eu coloquei um revólver na cinta, coloquei um facão e fui lá na igreja no Barro Branco, antigamente era Tucum, e falei: no final do culto eu vou aparar pescoço de crente, e os que correr eu vou atirar. Os crentes começaram o culto, me deu um sono,
Eu dormi o culto inteirinho. Terminou o culto, me acordaram para mim ir embora. Eu disse: o que está acontecendo? Terminou o culto, seu Sebastião. Ele disse: eu quero aceitar o Jesus que vocês servem. Porque eu queria matar crente aqui hoje. E eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Irmãos, a igreja não pode perder esse temor a Deus. Porque esse Deus que nós servimos, Ele ainda faz, Ele é o mesmo. Ele ainda continua a realizar grandes milagres no nosso meio. Feche teus olhos. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, oh Deus, eu te louvo por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio que o Senhor me concedeu aqui nesta noite, de estar falando mais uma vez da tua palavra. Senhor, é aquilo por certo que a tua igreja precisava ouvir. Que precisamos, Deus, ter uma vida de renúncia, deixar de lado o mundo, deixar o pecado, deixar a vaidade, deixar as impurezas, as coisas erradas desta vida, e dizer para o Senhor, aleluia, que nós te amamos, Senhor, nós te amamos a sua vinda, o Senhor está prestes a vir buscar o teu povo, a sua igreja. Ó Senhor, nos dá força, nos dá graça, nos dá força e ânimo para continuar servindo ao Senhor com alegria. Deus de maravilha, abençoa de uma maneira toda especial a tua igreja, o teu povo, é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Jesus, em tua presença.